Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 24 de fevereiro de 2021. Terei a honra de entrevistar Rui Falcão, o mais longevo presidente do PT, somando 2 mandatos, entre 94 e 95 e entre 2011 e 2017. Jornalista, militante da resistência armada à ditadura, ex-preso político, faz parte da direção do seu partido desde a fundação. Essa será a 6ª de uma série de entrevistas com os presidentes do PT, por conta dos 41 anos de criação desse partido, que aniversariou no dia 10 de fevereiro. Bom dia, Rui, e muito obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Breno. A satisfação estar aqui com você, com os espectadores, internautas que acompanham o seu programa, suas entrevistas. Estou aqui à disposição. Muito bom estar aqui com vocês. Rui, você presidiu o PT durante o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Por qual razão, em tua opinião, a resistência contra essa ruptura aqui no Brasil foi tão mais débil do que na Venezuela e na Bolívia, por exemplo? Eu acho que por duas questões, basicamente. A mais importante é que há muitos anos nós deixamos o trabalho de base. Nós nos distanciamos do movimento social. Houve uma série de mudanças no país que também contribuíram para enfraquecer o movimento sindical. E como nós nos dedicamos muito às tarefas de governo e pouco às tarefas de organizar a população, de fazer disputa de ideias na sociedade, quando o golpe veio, a possibilidade de resistência era quase nula. E houve uma tentativa, já naquela fase que precedeu o impeachment, de convencer a companheira Dilma a fazer um apelo às ruas. Isso foi ensaiado, nós fizemos repetidas reuniões com os companheiros da Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a direção do partido, e já naquela ocasião, a tática encetada foi de preferir tentar convencer, seja os parlamentares da Câmara dos Deputados, e na fase final buscar os 27 votos entre os senadores para barrar o projeto de impeachment. Eu me lembro que havia expectativa, inclusive, de que uma carta feita a 4 mãos com o senador Cristóvão Buarque pudesse convencer os senadores a barrarem o processo final de impeachment. Então, eu acho que a razão principal é essa falha do nosso partido, a nossa falha de buscar constituir uma grande força política e social, qualquer tentativa de transformação no Brasil, seja no passado, seja a volta eventual do PT ao governo, se não houver a criação de uma força política social organizada, o golpe virá novamente e as transformações não ocorrerão. Nesse sentido, a experiência da Venezuela, a experiência de Cuba, de constituir um poder popular, é decisivo para que o PT aprenda essas lições. Você é um dos integrantes mais antigos da direção do PT e o presidiu em 2 períodos distintos, como eu já registrei aqui. Primeiro entre 94 e 95 e o outro período foi 20 anos depois. Para o bem e para o mal, quais as mudanças que sofreu o partido entre essas 2 décadas? Eu queria registrar aqui o 5º Encontro Nacional do PT, em 1987. Eu considero esse encontro um marco para a constituição de uma estratégia do PT que precisa retomada, aquela estratégia democrática e popular articulada com o socialismo. Ali se definiam claramente, pela primeira vez, as alianças necessárias, as alianças na sociedade, as alianças no parlamento, as alianças no movimento popular e sindical, enfim, e fazia também uma caracterização da formação social, econômica e política brasileira, inclusive definindo
as classes em presença e a luta de classes que configura as classes em presença. E ali se afirmavam coisas importantes. Por exemplo, o poder não apenas se toma, também se constrói. Ou ser governo para ser poder. Eu acho que nós conseguimos chegar ao governo, quando eu digo governo central, muito cedo até na história de um partido político, mas esquecemos a segunda parte dessa assertiva. Ou seja, nós fomos governo e não procuramos ser poder. Nós administramos dentro do aparato institucional, dentro do Estado tal como ele existe, e não atuamos para constituir uma nova ordem também. Atuamos só dentro da ordem e não fora da ordem. Nos entregamos à institucionalidade sem romper com a institucionalidade. Eu acho que essa foi a principal mudança que ocorreu no PT nesse período, de uma época em que nós questionamos a participação no colégio eleitoral, em que nós nos recusamos a assinar uma Constituição, assinar uma Constituição. A votar, né? A votar, nós votamos contra uma Constituição, embora tenhamos assinado essa Constituição, porque participamos dela, nós rejeitamos vários aspectos de uma Constituição que, embora inovasse do ponto de vista dos direitos sociais, das garantias trabalhistas, mas mantinha o direito de propriedade acima de qualquer direito fundamental, porque mantinha a tutela militar, porque consagrava o artigo 142 da Constituição. Enfim, passamos de um período em que se afirmava um partido com independência de classe, com a nítida configuração de defesa de um outro tipo de sociedade, a sociedade socialista, e passamos a ser um partido com predomínio institucional. E chegamos, já na última gestão a que eu presidi, num partido que tem uma configuração praticamente parlamentar e eleitoral. Eu até brinco hoje, sou deputado, mas eu digo que existe hoje uma cooperativa dos parlamentares. Isso resultou, inclusive, no fim das contribuições partidárias dos filiados. Hoje, quem mantém o partido, além do fundo eleitoral e do fundo partidário, são deputados e senadores, governadores, e que nem todos contribuem, inclusive. E esse é um dos caminhos que eu vejo necessário numa reorganização partidária, que é o autofinanciamento. Você não pode ter um partido dos trabalhadores financiado por empresários, como foi até um bom período na história do PT, abrindo brecha, inclusive, para que nós nos contaminássemos com práticas que sempre recriminamos. Esteve aí, inclusive, o flanco aberto que permitiu a manipulação do mensalão. Felizmente, antes até que o Supremo Tribunal Federal proibisse o financiamento empresarial, o PT se antecipou na minha gestão e proibiu que a gente recebesse dinheiro de empresas para financiar as eleições. Essa foi a mudança, uma passagem de um partido de contestação do regime, de contestação da sociedade capitalista, para um partido que hoje tem sua ação predominantemente no plano institucional, faz bem isso, preocupado com fazer bons governos, que também é importante, mas apenas fazer bons governos não significa criar condições para mudar a sociedade. Rui, você acha que esse processo que você registra de transformação do PT em um partido de contestação, em um partido eleitoral, só para resumir, ele é um processo que poderia ter sido evitável ou ele faz parte de uma situação inevitável, uma situação que não pode ser driblada num partido de esquerda que faz a opção pela luta institucional, pela disputa do poder pela via institucional? Eu acho que inevitável só a morte, né? Os processos políticos não têm um caráter determinista, eles dependem muito da ação de forças sociais, de grupos, de classes sociais,
de orientações políticas, de definição de estratégias. Eu acho que isso poderia ser evitado, até porque, quando nós dissemos que a gente propunha o caminho da chegada ao poder e da transformação da sociedade por vias democráticas, a gente em nenhum momento excluiu, e estava explícito, inclusive, em vários documentos nossos, inclusive no texto que precedeu a eleição do Lula em 2002, a gente falava da possibilidade de rupturas. A ruptura é um processo que envolve choques, que envolve enfrentamentos, envolve afrontamentos, não do caminho de pequenos grupos armados, como nós fizemos no passado, com a teoria do foco, que uma pequena vanguarda arrasta as massas à revolução, mas choques, organizações populares, forças que sejam capazes de confrontar, de enfrentar as milícias, por exemplo, em vários processos de transição e de mudanças sociais, houve choques, houve rupturas. Não é possível você construir uma sociedade socialista sem romper com o capitalismo. Então, já naquele grupo de Frankfurt, o Horkheimer, durante a Segunda Guerra, falou uma coisa muito importante. Quem não quer falar do capitalismo deveria calar-se sobre o fascismo. Então, hoje aqui no Brasil, com o governo proto-fascista, neofascista, fascista, neoliberal, como queiram classificar, um governo autoritário, que rasgou a Constituição, que investe cada dia mais contra os direitos e garantias fundamentais. Você pretender derrotar esse governo sem uma estratégia que não denuncie, que não faça luta anticapitalista, quando se fala, não, é preciso combater o neoliberalismo. É a fase neoliberal do capitalismo. O neoliberalismo não é uma categoria que suprime o capitalismo, que substitui o capitalismo. É a fase atual do capitalismo marcada por uma grande destruição da natureza, por um processo de exploração ainda mais intenso, com ampliação da desigualdade social em escala mundial, e que sem esse combate não haverá alternativa. Eu vi outro dia, numa entrevista aqui, o ex-presidente Berzoini falando que a única alternativa é o socialismo. Aliás, ele se contrapõe, eu também nesse aspecto, àquela ideia da Margaret Thatcher, da Tina, there is no alternative, não há alternativa ao capitalismo. Há sim, e essa alternativa é o socialismo. E o PT precisa reafirmar isso claramente, porque essa questão aparentemente foi banida dos nossos documentos, dos nossos discursos, como se a fundação do PT, definindo claramente nos seus documentos, no manifesto, no documento de registro, no compromisso inicial, dizia claramente que o PT era um partido que defendia o socialismo, ou, de linguagem para talvez barrar os registros obrigatórios no TSE, de que nós defendíamos um regime sem explorados, nem exploradores, sem opressores, nem oprimidos, ou seja, uma sociedade socialista. Ô Rui, você fala dessa transição das duas fases do PT, eu queria a tua avaliação sobre um momento específico. A partir de 95, se consolida uma mudança na política do PT, com ampliação das alianças e uma certa moderação programática para poder fazer essa ampliação das alianças. Numa política, pelo menos num giro tático, que se diferencia daquilo que o partido tinha feito nos anos 80. Essa tática levou o partido e o Lula ao governo do país, mas também trouxe consequências que não tão positivas. Qual é a sua avaliação sobre essa virada, um quarto de século depois? Essa virada, ela se consolida com a Carta ao Povo Brasileiro em 2002? Então, quero aqui fazer um rápido retrospecto histórico. Em 1993, ano que precedeu a disputa eleitoral de 1994, houve um encontro nacional em Brasília
em que o então grupo majoritário foi derrotado. Foi derrotado na sua política, na sua estratégia, e se elaborou uma nova estratégia para disputa. Apenas para os nossos espectadores acompanharem, qual era o embate principal em 93? Era se você mantinha aquela política que vinha desde a origem do PT, ou se você fazia uma virada, ampliando as alianças, fazendo um programa mais assimilável pela população. Esse era o embate central. Se elegeu uma nova direção sob a presidência do Lula, houve companheiros como Davi Capistrano e outros que defendiam que o grupo vitorioso naquele encontro assumisse a presidência do PT. Prevaleceu a ideia de que era preciso manter o Lula na presidência e que, representando o grupo vitorioso, eu fosse o vice-presidente do partido para assumir a presidência na campanha de 94. Esse acordo foi feito, mas logo após a eleição de 94, o grupo majoritário, que detinha a maior parte das prefeituras, o controle do movimento sindical e a própria figura do Lula, aí sob o comando do companheiro Zé Disseu, eles reassumiram a direção do partido e imprimiram essa orientação que teve seu ponto culminante na Carta aos Brasileiros, em 2002. É verdade que essa virada ela ampliou as possibilidades eleitorais do PT, ampliou as nossas alianças, quebrou a ideia de que o PT era um partido sectário. Nós passamos a ser mais, digamos assim, pelo menos na narrativa, assimiláveis pela classe dominante, embora não tivéssemos feito esse compromisso. Então, nós chegamos a um momento hoje que essa estratégia que se impôs a partir de 95, pelas próprias mudanças que ocorreram no mundo, pelas próprias mudanças do capitalismo aqui no Brasil, e principalmente depois do golpe de 2016, que depôs ilegalmente o governo eleito da presidenta Dilma e, em sequência, tem uma continuidade na condenação e interdição do presidente Lula, proibido de ser candidato em 2018. Antes disso, até a própria Operação Lava Jato, prisão de dirigentes nossos, como Zé Disseu, como Vacari, como José Genuíno, tudo isso nos impõe hoje rever essa estratégia, adotar uma outra estratégia, uma outra tática que permita dar ao PT condições não só de retornar ao governo central, mas de poder fazê-lo em condições de transformar o nosso país. O PT não foi criado simplesmente para ganhar eleições e fazer bons governos. O PT foi criado para dar condições aos trabalhadores de assumirem o controle do seu destino, de assumirem o poder pelas próprias mãos, sem aquela tradição reboquista de estar sempre servindo a projetos da classe dominante. As classes trabalhadoras têm um projeto de poder através do PT como um desses instrumentos, e nós precisamos ter uma estratégia que dê possibilidade disso voltar, disso poder vir a ocorrer. Você acha que... Você citou o fato do PT ter tido projeto de governo e não projeto de poder. Emendando essa sua observação, você acha que o PT teve ilusões sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira e das Forças Armadas sobre o funcionamento do Estado? Você acha que isso é um dos elementos contidos na virada pós-95 que fragilizou o partido para resistir ao golpe de 16? Seguramente. No passado, a gente chamava isso de ilusões de classe. E eu acho que isso seguramente ocorreu. Nós vemos, inclusive, declarações de companheiros nossos dizendo assim, mas como foi possível? Os bancos ganharam tanto no nosso governo,
Os empresários nunca tiveram tanto possibilidade de ampliar seus negócios. Os militares, o presidente Lula ampliou o orçamento das Forças Armadas, a questão do submarino nuclear, a compra de fragatas, a formação. Isso são sinais concretos de como a gente acreditava que a democracia vai sempre no caminho linear, que não há retrocessos. Toda a história anterior do país, os sucessivos golpes militares, os golpes associados entre os civis e os militares, há quem diga até que o golpe de 64 foi um golpe civil, que os militares só apoiaram. Eles não veem imbricação da classe dominante através de seus instrumentos de repressão, derrubando governos legítimos. Parece que só nós estaríamos livres de golpes, né? Tem balanços do PT, que queriam até, em resoluções do PT, queriam excluir isso, que a gente diz o seguinte: nós nos esquecemos das lições do 5º encontro do PT, que dizia que os processos de mudanças que nós propunhamos naquela resolução, de um documento que propunha um programa antilatifundiário, anti-imperialista, antimonopolista, que esse programa, ao ser inicialmente implantado, imediatamente chamaria uma reação muito drástica das classes dominantes. Nós nos esquecemos dessa lição. E, inclusive, num momento em que havia uma tendência muito grande de queda da taxa de lucro, que, nesses momentos, a classe capitalista, que por algum tempo até tolera mudanças que não sacrifiquem decisivamente seus interesses, naqueles momentos em que o sistema se fragiliza diante das crises, as reações são mais abruptas e mais violentas. Então, essa ilusão, que eu acho que ainda persiste em muitos setores do nosso partido, mesmo diante do que ocorreu, essas ilusões fizeram com que a gente ficasse mais preocupado com as tarefas típicas de governo dentro da ordem e deixássemos de lado, relevássemos toda a necessidade de organização de uma grande força política e social para se contrapor aos golpes que viriam, para fazer a disputa de ideias na sociedade, para combater o senso comum, para organizar pela base, para ocupar permanentemente os territórios, para não fazer política apenas a cada 2 anos nas eleições, quando a política tem que ser uma atividade cotidiana, de formação, de organização, de participação. Quero lembrar aqui que, mesmo nos nossos governos, as experiências do chamado modo petista de governar foram sendo paulatinamente abandonadas. Quero dar um exemplo sobre o orçamento participativo, que foi inicialmente desenvolvido no Rio Grande do Sul, sob as administrações, inicialmente, do companheiro Olívio Dutra. Em São Paulo, quando nós ganhamos a prefeitura no ano 2000, com a Marta, então, no PT, à época, nós iniciamos aqui o orçamento participativo. Não chegou a ter toda a penetração que teve no Rio Grande do Sul, mas foi uma experiência muito interessante. Primeiro porque você colocava o fundo público, que é a principal peça dos governos, que o governo federal, sob o Lula, reorientou o orçamento, você abria a caixa preta para a população. Segundo, porque ajudava a organizar a população na disputa do fundo público, sem excluir os parlamentares, mas dando peso aos representantes da população. Você começava ali a ter formas de germinar a democracia direta também, que nós sempre defendemos a conjugação da democracia direta com a democracia representativa. E fazia também com que a população da democracia direta com a democracia conhecesse também quais são os processos de negociação política que ocorrem,
que não dá para fazer tudo de uma vez só, a capacidade de negociar prioridades, enfim, era um processo formador e um processo de transferir parcelas do poder para a população. Essa experiência ela foi depois, fazia parte disso também a descentralização administrativa, a criação das subprefeituras, a destinação de recursos para as subprefeituras, enfim. Não tendo continuado na prefeitura, o governo Serra suprimiu esse mecanismo de participação e gestão. E, embora a gente tivesse voltado ao governo depois, isso não foi retomado. E eu não sei quantas prefeituras no PT hoje, se é que existe alguma, que desenvolve a experiência do orçamento participativo. É trabalhosa, requer muita aplicação, muita paciência, mas são formas de fazer a política no cotidiano e criar possibilidades de organização popular também. Então, é verdade que o governo Lula criou os conselhos, as conferências, mas nós nunca chegamos ao ponto de discutir a democratização do orçamento a partir da discussão pela população. Nós abrimos mãos das consultas e plebiscitos também. Quero lembrar que nós fizemos o primeiro plebiscito no PT, não foi do parlamentarismo e do presidencialismo, foi da participação ou não no colégio eleitoral. Me lembro que, naquela ocasião, a Beth Mendes, que era deputada do PT, chegou a dizer que não era necessário o plebiscito, porque ela já tinha feito a consulta dela no Piu Piu, que era um café no Bexiga, muito frequentado pela esquerda, e lá no Piu Piu teriam dito a ela que era importante ir votar no colégio eleitoral para impedir a vitória do Maluf contra o Tancredo. Nós fizemos um plebiscito que tinha até coluna do meio. Era: o PT deve ir ao colégio eleitoral. Eu me lembro que eu fiz o texto do não, o Ayrton Soares fez o texto do sim, e o Paulo Singer fez o texto da coluna do meio, que era ir ao colégio eleitoral, mas não votar na eleição, né? Então, prevaleceu, como vocês se lembram, a maioria dizendo que nós não deveríamos ir ao colégio eleitoral. E aqui é preciso restabelecer uma verdade também, que a mídia não trata bem, de que os 5 deputados que votaram foram expulsos. Eles não chegaram... 3 deputados. Hã? 3 deputados. 5. Ah, não, 3. O Eudes Mendes e o Ayrton Soares. E eles não foram expulsos, eles saíram do PT antes do processo disciplinar, né? O outro plebiscito foi o do parlamentarismo e presidencialismo, e teve o chamado plebiscito da ALCA também, que não foi só do PT, foi da esquerda, e eu me lembro que teve um plebiscito na época do impeachment, uma grande consulta que foi levada até, foi entregue à presidenta Dilma até, e que respaldava a ideia também de convocar o processo constituinte, que foi proposto pela presidenta Dilma e depois abortado, dizendo que não era competência dela convocar o plebiscito. São fatores que a gente não investiu contra a ordem, como também eu acho que deveria ter investido contra a ordem, fazendo com que o presidente Lula assumisse, ainda que informalmente, o Ministério da Casa Civil, para o qual ele foi barrado por uma decisão do Supremo Tribunal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas questões simbólicas de afirmação, elas fazem parte de uma narrativa também de contestação que o PT deveria estar ensaiando também. Rui, vou pegar um gancho nesse tema do processo constituinte. Outras experiências progressistas latino-americanas tiveram como passo estratégico inicial, depois de conquistado o governo nacional, a convocação de assembleias constituintes para reformar as instituições do Estado e colocá-las a serviço das transformações defendidas pela esquerda. O PT, lá atrás, quando Lula ganha as eleições, errou ao não escolher esse caminho?
Essa questão de erro, acerto, eu queria colocar de outra maneira, né? Sempre há uma avaliação da correlação de força de uma forma estática. Então, se diz o seguinte: não, o Lula não convocou a Constituinte naquela ocasião porque não tinha maioria parlamentar. Não, nós não fizemos a democratização da mídia porque não tinha maioria parlamentar. Nós não vamos propor a reversão das privatizações porque não tem maioria parlamentar. Não é o caso de convocar uma Constituinte agora, porque a conjuntura é desfavorável hoje. Enfim, eu acho que é preciso entender que o próprio processo constituinte, a convocação de um processo constituinte, pode ser considerado um elemento mobilizador, sobretudo quando você tem o governo na mão. Quer dizer, nós nos conformamos à situação, ao status quo existente. Então, em vários momentos, nós deixamos de avançar porque não tinha correlação no parlamento. Em outros momentos, através da negociação, foi possível aprovar coisas no parlamento. Então, eu acho que foi um erro, e esse erro persiste hoje, persistiu na campanha eleitoral de 2018, quando o programa de governo falava em, se eleitos, convocaríamos uma constituinte, e na nossa candidatura essa questão desapareceu. E agora, de novo, as resoluções do PT falam na importância de um acúmulo de forças para chegar à convocação de uma constituinte, e a tônica é: não há condições de convocar a constituinte, porque se eles já mexeram tanto na Constituição, agora é que eles vão acabar com tudo. Quer dizer, a gente parte de uma correlação que hoje ela é desfavorável, é uma conjuntura de defensiva, mas nós nos recusamos a tentar passar a ofensiva com palavras de ordem, com mudanças, como foi o caso da direção nacional ter demorado 3 meses para assumir a bandeira do Fora Bolsonaro, porque, à época, o Bolsonaro ainda gozava de uma certa popularidade. E como agora, a questão do impeachment passa a ser colocada de lado, porque não há tempo, porque não há condições, quando, para chegar em 2022, nós precisamos passar por 2021. Então, eu acho que o fustigamento do governo Bolsonaro, a cobrança para que um dos processos, dos 60 e poucos processos que estão lá, possam ser pautados, tudo isso faz parte da luta política, e um partido de oposição tem que ter isso como bandeiras permanentes e levá-la ao povo. A luta contra o senso comum, a luta contra as ideias dominantes na sociedade é uma tarefa permanente de um partido de esquerda. Rui, há uma discussão na esquerda brasileira, inclusive dentro do PT, sobre a orientação política que deve ser seguida para combater Bolsonaro. Frente ampla, incluindo a direita neoliberal que liderou o golpe de 2016, ou frente de esquerda? Essa discussão se manifesta em muitos momentos, como, por exemplo, na eleição para a presidência das mesas do parlamento. Qual é a tua posição? Eu acho que não dá para o partido conviver com duas táticas. Eu sou a favor da frente esquerda, de uma frente esquerda programática, inclusive que, já pensando em eleições de 2022, possa ter uma mesa que construa um programa comum, antilatifundiário, antimonopolista, antiimperialista, anticapitalista, que dê possibilidade a uma campanha popular que, se algum candidato da esquerda chegar ao segundo turno, possa ter apoio dos demais, inclusive participando depois do governo e lhe dando sustentação. Então, sou favorável a uma frente bem nítida, de esquerda, que reúna o PT, o PCdoB, o PSOL, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, organizações populares, que veja nos partidos de centro-esquerda, como o PDT
e o PSB, quais as forças políticas, quais os parlamentares, quais as lideranças que participariam dessa frente. Eu acho que recairíamos novamente naquela ilusão a que você fez menção, de pretender fazer uma aliança com a direita ou com a centro-direita. O centro só virá com demonstração de força da esquerda. Então, ao invés da esquerda se dirigir para o centro, eu acho que o centro deveria ser puxado para a esquerda. E, nesse sentido, a frente esquerda ela é fundamental para que a gente possa avançar. Conviver com duas táticas leva à ineficácia da ação política de esquerda e confunde a base social e eleitoral da esquerda. No caso da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bom, aí tinha, primeiro, duas táticas nítidas. Na Câmara, era fazer oposição ao candidato Bolsonaro e no Senado apoiar o candidato Bolsonaro contra alguém que seria mais bolsonarista, supostamente, que era Simone Tebet. O Bolsonaro chegou a fazer ironia com isso, dizendo: lá no Senado o PT está comigo. Então, na Câmara teve uma divergência grande, dentro da nossa bancada, entre apoiar Baleia Rossi ou não apoiar o Baleia Rossi. A votação de candidatura própria dentro do bloco do Baleia Rossi para eventualmente apoiá-lo no segundo turno foi derrotada por 26-22. Eu estava entre aqueles que defendiam a candidatura própria dentro do bloco. Por que dentro do bloco? Porque toda a esquerda, à exceção do PSOL à época, estava no bloco. Se a gente tivesse lançado a candidatura própria dentro do bloco, talvez o próprio PSOL, que estava dividido 5-5, poderia ter vindo para o bloco. Nós teríamos uma candidatura com discurso próprio, com porta-voz das nossas propostas para o parlamento, para a sociedade, defendendo o impeachment, defendendo o fora Bolsonaro. Nós fizemos um documento que teve pouca divulgação, inclusive questionado publicamente pelo presidente à época, Rodrigo Maia, dizendo que não iria pautar o impeachment. Perdemos a oportunidade de ter esse porta-voz e o que aconteceu é que o Baleia Rossi não teve apoio sequer das forças de centro e centro-direita que o apoiavam. Ele teve mais votos proporcionalmente do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, do que do outro lado. O que a tática de eventualmente apoiá-lo no segundo turno, se ele tivesse musculatura, como dizia ter, se ele tivesse a votação que proclamava, aí sim talvez um voto do PT no segundo turno poderia impor até melhores condições, o compromisso do impeachment, assim por diante. Foi uma tática defensiva, uma tática de temer o isolamento e que nos levou a esse fracasso rotundo e desmoralizante que foi o Baleia Rossi sequer ter ido para o segundo turno. E deu condições ao Arthur Lira, logo em seguida, imediatamente pagar a conta com a autonomia do Banco Central e com a mudança do câmbio para que as pessoas possam, inclusive, ter conta em dólar no país. E prossegue agora com ofensiva já, com a recepção ontem da medida provisória que, a pretexto de capitalizar a Eletrobras, abre caminho para a sua privatização. Rui, há 2 semanas, o ex-prefeito, ex-ministro da Educação, candidato do PT nas eleições presidenciais de 2018, Fernando Haddad, veio a público defender que era hora de colocar o bloco na rua, e ele o fez a partir de uma conversa com o ex-presidente Lula. Muitos analistas, muitos militantes, vários dirigentes, chegaram à conclusão de que isso era um sinal verde para antecipar a campanha presidencial ao redor do nome de Fernando Haddad já para esse início de 2021. Qual é a tua avaliação sobre esta política de colocar o bloco na rua? Qual o rumo
que você acha que deveria ter. Você acha que é hora de antecipar a eleição presidencial? Bom, eu já disse aqui que outros têm dito isso também, que 2022 passa por 2021. Não colocar o carro à frente dos bois. Nós temos respondido que o programa o PT já tem, que é o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. Eu acho que a gente deveria discutir um programa em conjunto com outras forças políticas, aquela mesa de que eu falei aqui. Acho mais, o PT deveria convocar, ainda para esse semestre, ou no máximo até agosto, um grande encontro nacional, uma conferência nacional, não se trata de trocar a direção, para realinhar o nosso conhecimento do país, a avaliação da conjuntura que nós vivemos, da estratégia que o partido tem empreendido. E se isso não for formal, pelo menos eu acho que as forças políticas deveriam ter uma conferência aberta de forças políticas de esquerda para fazerem essa discussão, sem preocupação inicial com candidaturas. Acho positivo que o Haddad recomece o seu diálogo com a militância, com os grupos organizados. Acho que outros e outras deveriam fazer isso também. Nossas lideranças principais deveriam fazer esse caminho. E os outros também, como Boulos, como Flávio Dino, com as outras opções que aparecem aí. Já o Ciro Gomes vem fazendo isso permanentemente. O senso comum do PT acha assim: bom, como está todo mundo com as suas candidaturas a campo, é preciso botar as nossas em campo, ainda que isso crie uma duplicidade. Se o candidato é o Lula ou o Fernando Haddad, eu defendo, como o próprio Haddad defende, que o Lula tenha seus direitos políticos restituídos. Isso pode ocorrer agora, num prazo mais curto, talvez, para que ele seja o nosso candidato em 2022. O que não exclui que a gente faça esse caminho também de diálogo com as outras forças políticas. Até porque, embora o PT continue a ser o maior partido, de maior popularidade, com maior capilaridade, nós não estamos com essa bola toda. Se nós formos examinar o resultado eleitoral de 2018 sem paixão partidária, nós vamos ver que o nosso desempenho desperta preocupações. Então, tem um outro elemento que é o seguinte: precipitar candidatura significa também precipitar ataques. Ninguém resiste a 20 meses de pancadaria da grande mídia contra nós, da direita contra nós. Então, eu vejo o Haddad com o bloco na rua com o sentido de despertar o debate, dele ser uma liderança respeitada, 47 milhões de votos, boas ideias, bom discurso, para que ele ajude o PT a se reposicionar. Acho que outros também deveriam fazer o mesmo. Agora, é uma coisa ainda limitada, porque nós, na verdade, não temos o povo na rua. Para ter povo na rua, precisa ter vacinação ampla, geral e restrita, já, sem fura-fila. Precisa ter ajuda emergencial, que de preferência deveria ser de um salário mínimo, mas se for de 600, que já está na narrativa, também é aceitável. E precisa intensificar a luta pela restituição dos direitos políticos do Lula, porque, veja bem, essa ofensiva da divulgação do livro do general Vilas Boas, as manifestações do deputado Daniel Silveira, com respaldo em todo o espectro da extrema-direita, o livre conduto agora para anulação do processo da rachadinha em relação a um dos filhos do indigitado. Tudo isso pode ser mais uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para que não decida em toda a extensão a suspeição do juiz Sérgio Moro e dos procuradores. O que eu quero dizer com isso? Tudo indica que a suspeição do Lula será validada, a suspensão do Moro
será validada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas em relação ao caso do triplex, eu acho assim, não haveria necessidade, pela jurisprudência, por toda a história do Supremo Tribunal Federal, de uma vez decretada a suspeição do Moro no processo do triplex, todos os demais processos dos quais ele participou, ainda que apenas instruindo e não chegando à sentença, deverão ser anulados também. Não há a história de anula o processo do triplex, mas ele continua pendurado por causa do processo do sítio. Tem que haver a teoria da árvore envenenada. Os frutos de uma árvore envenenada, que é a suspeição do Moro, não podem ser aproveitados, são frutos envenenados também. Então, eu acho que esse movimento todo de reavivação da extrema-direita tem o condão de tentar pressionar o Supremo Tribunal Federal ou adiar essa decisão, ou uma decisão casuística limitada que nós não podemos aceitar. Por isso, cada vez mais é importante defender o julgamento justo para o Lula e abrir caminho para a sua candidatura. Eu acho que é isso que a população brasileira espera e é isso que o próprio Haddad tem defendido nas suas entrevistas, na sua caminhada, que eu acho que deveria ser seguida por mais gente. Sobre a vacina, inclusive, fazer um parênteses aqui, Breno, para os seus espectadores. A questão da vacina não é só incúria, não é só incompetência, não é só descaso pela vida das pessoas, da parte do Bolsonaro, dos terraplanistas, dos anticientistas. É também um fator político, que quanto mais gente estiver imunizada, mais possibilidade a gente tem de ter gente nas ruas. E as mudanças em profundidade. E a própria eleição, ela terá um sentido com participação massiva. Quanto mais gente na rua, quanto mais ocupação dos territórios pela nossa militância, disputando os territórios com as igrejas neopentecostais e com a direita, mais chance a gente tem de inocentar o Lula e de voltar ao governo. Rui, se e quando o PT voltar ao governo, deveria ter o mesmo programa que aplicou entre 2003 e 2016? Ou esse ciclo atual exige um outro programa para o partido, um outro programa de governo? Eu acho que exige outro programa. Nós temos nos concentrado muito na questão do legado. O legado ele é importantíssimo, porque todos sabem, na ponta da língua, tudo que nós fizemos de mudança social, econômica e política no país. A democratização que ocorreu, apesar de todas as limitações de não termos democratizado a mídia. E eu lembro que, nesse caso em particular, o PT não falhou. O PT tentou, até o último dia, fazer com que os nossos governos assumissem as tarefas necessárias para isso, inclusive fazendo cumprir a Constituição, que proíbe que detentores de mandatos parlamentares sejam donos de concessão de rádio e TV. Nesse aspecto, o PT não falhou. Mas o legado por si só não é suficiente. Não é suficiente porque as novas gerações já o têm como precificado e muito do legado foi desmontado. Parte dele precisa ser retomado, mas nós precisamos de um programa mais concetâneo, mais coerente com a situação que nós vivemos, que requer essa nova estratégia. Aí vão ponderar, bom, mas se a gente fizer um programa que apareça como não factível, as pessoas não vão votar na gente. Então, houve uma tendência, esse é outro aspecto que eu não mencionei aqui, para ganhar a eleição você rebaixa programa. Você deixa de fazer menção a certos temas que não são assimilados pelo senso comum. Por exemplo, durante muito tempo, as bandeiras LGBTQI+, não eram desfraudadas por nós, porque isso é uma coisa minoritária na sociedade. A questão da mulher, o protagonismo das mulheres, a questão das mulheres serem donas do próprio corpo,
tudo isso não era incorporado nos programas de governo do PT que eram levados às eleições. Hoje, isso é impraticável. Hoje, a própria luta das mulheres, dos LGBTQI, do combate ao racismo, a necessidade da luta pela igualdade racial, tudo isso vai ter que ser incorporado no programa. E as outras questões mais críticas, como, por exemplo, como é que você vai retomar uma política econômica diferente da atual, ainda que nos marcos do capitalismo, com a emenda constitucional 95, que congelou o orçamento por 20 anos. Como é que você vai fazer política econômica desenvolvimentista, ou de distribuição de renda, ou que reduza desigualdades, com toda a política de privatizações que te tirou instrumentos decisivos para fazer política econômica, com o Banco Central agora, com o mandato de um presidente, que se você elegeu Lula, outro companheiro nosso, vai lá encontrar um presidente do Banco Central eleito, escolhido pelo Bolsonaro. Como é que você vai retomar a Petrobras como empresa de desenvolvimento e não apenas como uma petrolífera que está tendo todos os seus ramais sucateados? Nós vamos ou não repor o caminho original da Petrobras? Nós vamos retomar a política de conteúdo nacional? Nós vamos permitir que a política de conteúdo nacional continue a ser esvaziada como foi nesse governo? Então, todas essas questões, elas terão que compor nosso programa de governo. Ora, se você coloca isso no programa de governo, como eu defendo, perca qualquer ilusão de ter apoio do empresariado, como muita gente acha que nós devemos repetir a chapa de 2002, colocando na vice-presidência um empresário ou uma empresária. Então, essa é a resposta que nós precisamos dar. Nós vamos fazer um programa que seja um compromisso a ser atingido, ou nós vamos fazer um programa só do possível, aquilo que pode ser feito, inclusive com a minoria parlamentar? Essa é a questão que nós precisamos dirimir. Eu temo que, no atual estágio de pressão e temperatura, sem uma revisão da nossa estratégia, eu temo que o nosso programa seja mais do mesmo. Por exemplo, nós vamos atacar a concentração bancária, prevendo, inclusive, que possa ter mais poder dos bancos estatais, ou nós vamos falar simplesmente de reforma bancária genericamente? São questões que estão lá no programa de reconstrução e transformação. Nós vamos não tratar da questão militar. Nós vamos tolerar que as polícias continuem a ser militarizadas cada vez mais, abrindo campo, inclusive, para uma convivência delas com as milícias e fazendo com que as polícias militares, no curto prazo, possam ter mais poder do que as próprias Forças Armadas, poder de fogo que as próprias Forças Armadas, dando ensejo a que, no caso de vitória nossa, inclusive, possa se repetir aqui no Brasil, com outro caminho, aquilo que se repetiu nos Estados Unidos, essas denúncias seguidas de fraude e de tentativa de fazer o voto impresso e de dizer que se eu não ganhar é porque houve fraude, isso aí não prenuncia um eventual golpe de Estado de outro tipo pós-eleições? Então, tudo isso passa pela discussão de que tipo de programa nós vamos apresentar e que tipo de partido, que tipo de governo nós pretendemos ter a partir daí. Rui, você tocou uma questão que não está incluída no programa de reconstrução democrática e transformação do PT, que hoje salta às vistas sua importância, que é a questão militar. Você a situa como um tema central na vida política do país hoje? Com certeza, até porque hoje nós vivemos, embora não se diga, vivemos já sob tutela militar. Isso se vê pelo predomínio das manifestações militares, pela sua influência, como foi essa reconhecida
sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus do Lula por 6-5, depois daquele Twitter do general Vilas Boas, que passou pelo Estado-Maior do Exército, inclusive conforme está publicado hoje no livro dele, mas pela própria presença nos aparatos estatais e das empresas públicas hoje. São mais de 8 mil militares da ativa e da reserva que estão tocando as coisas no Brasil. E essa presença deles desmistifica aquela ideia anterior de que os militares têm alta competência administrativa. Basta ver que o general-ministro da Saúde, cuja especialidade seria a logística, não consegue sequer distribuir vacina. Então, é algo que qualquer restaurante que já na fase da pandemia aí faz as entregas com muita eficácia, muita eficiência, o general logístico não consegue fazer. Então, isso está no âmago do regime brasileiro, da democracia brasileira. Ou nós recolocamos os militares no seu papel de defesa das fronteiras, de combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas, e eu não vejo nenhum outro papel que eles deveriam cumprir, ou a democracia brasileira não se realizará plenamente. Eles funcionarão permanentemente como tutores ou com aquilo que eles pretendem ser, que a Constituição não lhes defere, o quarto poder ou o poder moderador. Isso requer um trabalho de médio e longo prazo. Quando a gente dizia, nas resoluções do 6º Congresso, que era preciso mudar o currículo das escolas militares, era preciso rever os critérios de promoção ao generalato. Tudo isso foi encarado por alguns companheiros nossos e depois pelos militares como uma provocação, como também foi considerada provocação a Comissão da Verdade. Tudo que em outros países foi feito, a transição de regimes autoritários, ditaduras militares para governos civis, aqui no Brasil não foi feito. Aqui, mais uma vez, se fez a transição por cima, um acordo das elites, como foi o acordo no colégio eleitoral, o acordo do Tancredo com os militares, mas mantendo todo o poder militar embutido na Constituição, toda a tutela, e hoje nós temos, para além do governo autoritário tutelado, mudanças provocadas pelo próprio neoliberalismo, que não é só uma mudança na economia. O neoliberalismo, a fase neoliberal do capitalismo, ele muda também formas de vida, formas de conhecimento, formas de comportamento. Estão aí, inclusive, os meios, as plataformas digitais contribuindo para isso. Então, você tem a imposição do egoísmo social, o combate a todas as formas associativas, o esvaziamento das comunidades, o esvaziamento da solidariedade, a competição prevalecendo sobre a cooperação, enfim, todos esses valores que o PT, a eles precisa se contrapor, tendo outro tipo, inclusive, de comunicação, de organização da sociedade em torno de novos valores. E isso prenuncia a necessidade de defender não só o combate ao socialismo, mas a defesa do socialismo, como diz o Genuíno, virou uma palavra proibida que nós temos que recolocar na legalidade, tirá-la da clandestinidade dos nossos documentos e afirmá-la como um valor e como um compromisso histórico a que o nosso partido se vinculou. Rui, você acha que durante os governos Lula e Dilma houve uma subestimação da questão militar? Houve um maltrato dessa questão? Eu disse aqui anteriormente que isso também faz parte daquela ilusão de que a democracia estava aí e só poderia ser pouco a pouco aperfeiçoada. Poderia ter sido feito além do que foi feito? Complemento a pergunta. Eu acho que sim, porque nós fizemos um Plano Nacional de Defesa, muito importante,
que agora está em fase de revisão, inclusive, nós reaparelhamos as Forças Armadas, mas nós nunca discutimos a democratização das Forças Armadas. Quer dizer, a mudança, quando se fala em mudança de currículo, é retirar todos aqueles valores que estavam imbricados desde o golpe de 64 e ter um compromisso. Isso nunca foi feito, nunca se reviu a formação das academias militares. Aqui em São Paulo, por exemplo, na Guarda Civil Metropolitana, nós introduzimos a disciplina de Direitos Humanos. Era uma mudança necessária naquele período. Isso não foi feito nas Forças Armadas. Há hoje quem diga até que as Forças Armadas no Brasil elas se tornaram desnecessárias. Não há nenhuma ameaça de invasão estrangeira aqui no Brasil. Aliás, a única invasão que houve aqui recentemente foi a primeira vez que, sob o Bolsonaro, permitiram a atuação de forças americanas, do exército americano, numa operação conjunta na floresta amazônica. Fora isso, não há nenhum risco de invasão aqui. Então, essa ideia de que nós precisamos dos militares para defender o Brasil, eles são os primeiros violadores da soberania nacional, seja por retirar da população, que é a detentora da soberania pelo voto, pela participação, seja por terem uma tradição de entreguismo e de submissão, agora, inclusive, de forma abjeta, ao governo norte-americano, ao governo dos Estados Unidos. Então, acho que nós falhamos muito ao acreditarmos que as Forças Armadas poderiam cumprir um papel de neutralidade, de aceitar as mudanças, como também nós acreditamos muito no sistema de justiça ampliado, seja no Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, seja na autonomia exagerada do Ministério Público e também da autonomia que se deu quase total à Polícia Federal. O núcleo disso aí, Breno, dessa ilusão, é imaginar que o Estado não é um Estado de classe, é um Estado neutro. E isso, como Estado neutro, as instituições que a ele pertencem também são marcadas pela neutralidade e lealdade ao governo de plantão. Eu acho que esse foi o nosso principal erro também no trato com as Forças Armadas. Agora, Rui, ganhando o governo nacional, como desmontar todas essas armadilhas, todos esses alçapões? Você acha que deveria se retomar a ideia da convocação de um processo constituinte? Sim. Não só por isso, mas para que a gente possa abrir campo até para retomar o legado. Quem defende o legado, como eu e muitos defendemos, mas não defendo como a principal bandeira de campanha, quem quer restabelecer o legado não o fará sem uma Assembleia Nacional Constituinte, porque é preciso desatar um processo de organização e debate público que permita recolocar na hora do dia a necessidade de reestatizar algumas empresas, de acabar com a Emenda Constitucional 95. É muito difícil anular a Emenda Constitucional 95 sem uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós não vamos ter maioria parlamentar para isoladamente anular a Emenda Constitucional 95. É preciso... Precisaria de 2/3 dos votos nas duas casas. Exatamente. E eu defendo uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, uma Assembleia convocada especificamente com essa finalidade, que após apresentar um projeto de Constituição, seria dissolvida e se convocariam eleições. Que aí você tira qualquer possibilidade da defesa do interesse próprio do parlamentar e coloca uma Constituinte originária do poder popular. Vamos dizer, não, mas as constituintes só se convocam em fase ou de rupturas ou de grande ascenso de massas. Isso é verdade. Agora, para ter esse ascenso de massa, você precisa ter um instrumento também. Então, a convocação
a abertura de um processo que a população discute como será esse processo, se a Constituinte vai mesmo ser exclusiva ou não, tudo isso é que cria aquela dinâmica necessária à futura instalação de uma Assembleia Constituinte. E é isso que ajuda também a mudar a correlação de forças, né? Rui, estamos caminhando para o final. Eu queria te fazer uma pergunta internacional que eu considero importante. Há 30 anos atrás, exatamente, desaparecia a União Soviética e parecia que as ideias de socialismo que você tanto defende estavam condenadas à morte. Ou até já haviam falecido, segundo alguns, só faltava o devido féretro, o devido enterro. Nós estamos vivendo essa pandemia brutal e, curiosamente, ou não, os países de orientação socialista, China, Vietnã, Cuba, Venezuela, apresentam resultados contra o coronavírus muito mais eficazes do que as nações capitalistas mais ricas, incluindo aquelas nações eventualmente dirigidas por governos sociais-democratas. Você acha que essa situação nos traz alguma lição e pode recolocar a disputa entre capitalismo e socialismo em um outro patamar? Eu acho que sim, e essa disputa ela tem sido recolocada, não só porque a cada dia, em vários países, muitos intelectuais, muitos ativistas começam a defender ideias socialistas. Agora mesmo nos Estados Unidos, Bernie Sanders, embora socialismo discutido nas condições dos Estados Unidos, a questão ambiental, a questão da desigualdade, tudo isso está fazendo muita gente até evoluir da social-democracia para as ideias do socialismo. E a pandemia, ela coloca um marco muito importante para essa discussão. Primeiro porque fica claro que bilhões de recursos que vêm da população para os laboratórios farmacêuticos para desenvolver rapidamente as vacinas, mas aqueles que contribuem para que a vacina exista não a têm. Quer dizer, falta vacina para o povo, que é quem paga com seus impostos a pesquisa dos laboratórios que se tornam detentores das patentes e vendem isso a um preço altíssimo, né? A outra coisa é que as pessoas estão ganhando consciência que o capitalismo pode levar à destruição da humanidade. Cada vez mais as pandemias, as enchentes, toda essa mudança climática que vem sendo provocada pela busca incessante do lucro, pela necessidade de reprodução ampliada do capital a qualquer custo, tudo isso chama atenção para a necessidade de ter um outro tipo de sociedade. E que tipo de sociedade é essa? É a sociedade marcada pela cooperação, pela solidariedade, pela não exploração, pela redução da jornada, enfim. E a questão da vacina mostra que no Vietnã, na China, em Cuba, na Coreia do Sul, vamos dizer também, que é um país capitalista de outro tipo, a pandemia está sendo, não está se expandindo. O número de mortes é irrisório diante do tamanho das populações e na comparação com países altamente desenvolvidos, como os Estados Unidos é a prova maior de que o capitalismo não serve para combater a pandemia, né? E não é só no plano da pandemia que esses países se destacam, também no plano da educação, também no plano do desenvolvimento, do aperfeiçoamento democrático, da participação da população, enfim. Todo esse cotejo vem mostrando que a alternativa para o mundo é a alternativa socialista. Então, por isso, acho que nós não deveríamos temer, Breno, como muitos de nós temem, dizer que o partido é, sim, um partido socialista, defende o socialismo, quer acabar com o capitalismo, quer derrotá-lo, quer instituir um outro tipo de sociedade de bem viver, como se diz aí também, em que o homem, que as mulheres possam ser donos do seu próprio destino, onde não haja preconceito, onde não haja discriminação, onde não haja desigualdade, enfim.
as ideias do socialismo vêm ganhando corpo e nós, do PT, temos que ser os maiores propagadores, porque propagar as ideias do socialismo é nós sermos portadores da esperança, portadores de que um outro mundo é possível, que é preciso viver de outra maneira, sem violência, sem racismo, sem machismo. E nesse tipo de sociedade, que é a sociedade capitalista, isso é impossível. Rui, os críticos das experiências reais de socialismo dizem que há uma contraposição, um antagonismo entre essas experiências e a democracia. Muitos desses críticos consideram que os únicos regimes democráticos são as democracias ocidentais, as democracias liberais. Como você enfrenta esse tema, essa crítica? Bom, primeiro, eu não considero que democracia é só votar a cada 2 anos. Acho que é importante, acho que alternâncias são características da democracia, mas você não pode falar em democracia onde 40 milhões de pessoas estão desempregadas, onde tem milhões passando fome. É uma democracia formal. Não sou daqueles que acham que os direitos e garantias fundamentais não são importantes, são conquistas da luta popular, da luta dos povos. E essas garantias fundamentais, como o habeas corpus, como a presunção de inocência, como a realização de eleições, como a liberdade de expressão e de reunião, são valores que eu não quero abrir mão e são valores que existem nas sociedades em transição para o socialismo. Agora, você considera que os Estados Unidos eram uma sociedade democrática governada pelo Trump? Eu não considero. Pode parecer uma heresia isso, mas o próprio final do governo dele, a tentativa de melar o processo eleitoral, mostra que nós temos problemas ali. E eu acho que Cuba tem um regime bastante democrático, tem eleições em todos os níveis, tem eleição por bairro. A Venezuela realizou eleições livres, que a oposição não quis participar, apesar da supervisão. Agora, na Bolívia, se realizaram eleições livres também, depois de um golpe que destituiu o governo. Enfim, eu sou a favor de radicalizar a democracia brasileira, de ter uma democracia que se pauta, tem que operar uma mudança de campo, de discutir a democracia fora da discussão liberal, o que não significa afastar os valores que foram conquistados sob os regimes liberais. Isso significa mudar na Constituição as formas de participação popular, ou seja, a emenda popular legislativa, o plebiscito e o referendo têm que ser facilitados. Você tem que atribuir ao presidente da República o poder de convocar plebiscitos e autorizar referendos. Você tem que instituir os orçamentos participativos, instituir as conferências, os conselhos. Enfim, tem que ter democratizar a mídia, regular as plataformas tipo Google, Facebook, tudo isso. Tem que pagar pelo aproveitamento de publicações jornalísticas, como foi feito agora na Austrália, como está sendo feito na Europa, que esse é outro fenômeno. Nós estamos falando da democratização da mídia, dos meios eletrônicos, rádio e TV. Agora é hora de controlar esses grandes conglomerados mundiais que moldam comportamentos. Hoje o problema não é só apenas o controle dos meios de produção, do controle dos meios que forjam comportamentos, que mudam comportamentos, como são essas grandes máquinas do Vale do Silício. Então, a democracia tem que levar em conta todas essas questões, eu acho. Rui, a sua geração, que é a geração da resistência ao golpe de 64, ela tinha uma ideia central na militância política, que era a ideia de revolução. Talvez a ideia de revolução era coligada, mas talvez fosse mais importante que a ideia de socialismo. Ou não se podia pensar o socialismo sem revolução.
Quando você defende mudanças no PT, entre essas mudanças está repensar ou resgatar a ideia de revolução no centro de uma estratégia? Sim, deixa eu situar isso aí. A minha geração, que, aliás, faço um parênteses aqui, se você me permite, Breno, eu vi uma sucessão de entrevistas de ex-presidentes do PT, sucessão essa que vai culminar, quero crer, com uma entrevista com a presidenta Gleisi Hoffmann, não é isso? Uhum. Curiosamente, você tem aqui um paradoxo, né? Você tem uma sucessão de homens brancos, idosos, nenhum jovem, que nós temos que trazer a Aliás, juventude. para os nossos espectadores e espectadoras, já que o Rui Falcão não é candidato a Miss, eu vou dizer a idade dele, tem 79 anos. Não, 77. 77? Você já está... te envelheci um ano. Você está pondo a idade do Suplicy para mim, né? 77 anos. Mas está em forma. Eu estou na fase de risco aí do Covid, né? Pois bem, agora, nenhuma dessas supostas lideranças que você entrevista tem qualquer papel decisivo na vida do PT hoje. Inclusive, tem um episódio que você menciona que eu queria aqui relembrar. Quando da eleição de 2020, quando se apresentou como candidato para ter o nosso apoio onde era a cidade mesmo, em Belfort, um candidato bolsonarista, que não era tido como bolsonarista, mas como um malandro, houve uma não chega a ser uma revolução, mas houve uma indignação muito grande por parte da militância, foi feito um grande abaixo-assinado, e esse abaixo-assinado era subscrito por 6 ex-presidentes do PT, os 6 ex-presidentes que estão vivos, à exceção do Lula, que não estava nesse abaixo-assinado, porque hoje é o presidente de honra e tal. E não teve a menor consideração. A decisão de apoiar o malandro continuou, e não só o malandro foi eleito, como a sua mulher, que é deputada federal, logo em seguida à eleição, levou lá para inaugurações e coisas desse tipo, ninguém menos do que um dos filhos do presidente Bolsonaro. Então, nós temos quase nenhuma influência na vida do PT hoje, né? E, por outro lado, nós temos que abrir caminho para a juventude. Mas você falava da revolução. Na minha geração, a ideia de revolução vinha muito dos fatos, mais até do que a Revolução de 17, mas a Revolução Cubana e a resistência heróica do povo do Vietnã. É isso que mexeu com os nossos corações e que nos levou, inclusive, a abraçar um processo que muitos de nós sabíamos que não poderia ser vitorioso, mas que era a busca de um caminho. Qualquer ação política aberta tinha sido barrada naquele caminho, e nós não vimos outra possibilidade de realizar os nossos sonhos, de ter uma sociedade democrática aqui no Brasil, uma sociedade diferente. Você não tinha nem muito clareza que tipo de sociedade seria, mas que nos inspirávamos na Revolução Cubana e na luta heróica do povo do Vietnã contra o imperialismo. Se era possível aquele povo franzino, sem armas, derrotar o colosso do imperialismo, por que aqui no Brasil jovens com muita vontade não poderiam derrotar o exército brasileiro também, seja nas cidades, seja nas selvas, né? Então, estava muito entranhada na nossa vontade de mudar as coisas, nós que tínhamos vindo de um processo de defesa das reformas de base, da autonomia universitária, da reforma agrária, que fazíamos a sindicalização rural, a alfabetização pelo método Paulo Freire, e, de repente, vem o golpe militar
quebrando todas as nossas expectativas, né? Então, era preciso reagir. E a forma de reação escolhida não foi a luta paciente, organizada pouco a pouco. Foi pegar em armas e tentar derrotar a ditadura através da luta armada, que nos levou ao isolamento, ao massacre, à tortura, à morte, ao desaparecimento, ao exílio, coisa que eu não renego. É preciso ter autocrítica daquele processo, mas sem renegar a luta que milhares de jovens, de mulheres, travaram contra a ditadura. E que abriu caminho, inclusive, para que, com o tempo, muitos de nós tivéssemos ajudado a criar o PT. A formação do PT não foi simplesmente com as valorosas comunidades eclesiais de base, com os sindicalistas combativos, com os intelectuais, com os exilados que retornavam, mas também com muitos e muitas de nós que tínhamos enfrentado a ditadura em armas e seguimos agora outro caminho, construindo o PT. E esse caminho supõe, sim, a realização de uma revolução política e social para implantar o socialismo. Então, eu acho que essa ideia não está fora da trajetória do PT. É que as pessoas imaginam que, quando a gente fala em revolução, nós vamos retomar a guerrilha através do Partido dos Trabalhadores, né? É uma revolução política e social que organiza as pessoas, que nós vamos ser maioria na sociedade, através da disputa de ideias, através de confrontos, conflitos, rupturas de acúmulo de forças, e isso supõe, sim, um processo revolucionário. Por fim, Rui, o que você acha que tinha que mudar no PT para dar conta dessas tarefas que você lista? Precisa mudar a estratégia, precisa mudar a tática e, em decorrência, mudanças organizacionais. O PT está muito burocratizado, o PT precisa se autofinanciar, o PT precisa ter processos democráticos de renovação das suas direções, precisa ter um orçamento participativo transparente, precisa retomar a ação nos territórios, precisa ter diretórios abertos à população. Um diretório do PT tem que ser uma casa do povo. Os diretórios do PT precisam se abrir também para ser espaços culturais. Tem experiências já existentes hoje, feitas por alguns companheiros nossos, em que o diretório do PT dá informações, que permite grupos de teatro, implanta bibliotecas pequenas ainda através de doações de livros, e tudo isso incorpora a comunidade na formação política também. Então, o PT precisa ramificar sua organização, mas para isso a política comanda a organização. Nós não podemos fazer uma reorganização dentro da política atual, porque, veja, quando você tem uma organização da luta armada, ela tem grupos compartimentados, a democracia é reduzida, é o comando vertical de cima para baixo. Quando você tem uma organização tipicamente eleitoral, o partido se mobiliza nos períodos eleitorais. Ele vai para distribuir panfleto, ele vai bater de porta em porta para pedir o voto. Quando você tem uma organização que quer mudar a sociedade, a política é uma atividade do cotidiano, ela tem que estar em contato permanente com as pessoas, ela tem que ampliar, ela tem que trazer mais gente para dentro de si, ela não pode ser uma organização cartorial. Então, mudar a organização requer uma mudança de estratégia. E essa organização ela tem que ser uma organização de combate, uma organização que está preparada para o debate, para a discussão política, para distribuir panfleto, para fazer formação política, para ter uma comunicação ágil, mas ela precisa também estar preparada para enfrentar os adversários, enfrentar no debate e enfrentar quando vem nos perseguir. A autodefesa é uma coisa que tem que ser desenvolvida também pelas organizações de base. Então, nós precisamos de uma mudança geral e combater a burocratização, o assalariamento excessivo, a profissionalização excessiva, ter uma unidade maior da comunicação partidária. Cada parlamentar é um soba hoje. Quem manda no PT hoje são
os parlamentares, os governadores. Essa é a verdade. E aí a base não se sente motivada a participar. E cada vez mais que ela é chamada só para eleição, cada vez menos ela corre também por trabalho eleitoral. Eu tenho recomendado, Breno, a todos e todas que leiam um livro chamado O Alfaiate de Ulmi, de um comunista italiano chamado Lúcio Magri. Ali tem a história da desagregação e do desaparecimento na prática daquele que foi o maior partido comunista do Ocidente, partido inovador, partido revolucionário, que desapareceu. Os partidos não são eternos. Ou o PT renova sua estratégia, muda sua tática, altera seus métodos de organização e formação, ou nós estamos condenados. Eu usei essa palavra outro dia, o pessoal disse que era machadiano, estamos condenados ao fenecimento, ou seja, ao desaparecimento pouco a pouco. Isso é progressivo, isso pode durar anos, mas isso poderá ocorrer. Eu vi o começo do sepultamento do Partido Comunista Brasileiro. Não quero ver isso acontecendo no meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Por isso é preciso lutar, porque só a luta impedirá a catástrofe, e só a luta será capaz de construir uma outra sociedade no Brasil. Rui, eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista, por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que foi muito elucidativa para os nossos espectadores e para as nossas espectadoras, além de uma aula da história política recente do país. Muito obrigado, Rui. Obrigado a você, Breno. Continue aí com as suas entrevistas. Eu só não gosto dessa história, 20 minutos com Ópera Mundi, com Breno Altman, e estamos aqui 1h27 minutos. É poético, 20 minutos. Você engana os entrevistados. É 20 minutos. Muito bom, Breno. São 20 minutos são 20 minutos quânticos, não são 20 minutos físicos. Tá bom. Bom, um abraço a todos e todas que nos assistiram, pela paciência, e continuem apoiando o PT e o Ópera Mundi. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos, que hoje teve como convidado, na série com presidentes do PT desde a sua fundação, teve como convidado Rui Falcão, que presidiu o PT por 2 períodos. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, dia 26 de fevereiro, quando eu entrevistarei o jornalista Reinaldo Azevedo. Quem gostou do programa de hoje, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero agradecer a audiência, quero agradecer especialmente quem fez comentários ou perguntas. Infelizmente, hoje nós não pudemos ler essas perguntas. Peço desculpas aos espectadores e espectadoras que colocaram essas questões. Quero agradecer mais especialmente ainda quem contribuiu com Superchat, com Super Sticker, ou que se tornou membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. Nós vamos nos ver, como eu já disse, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, com a entrevista com o Reinaldo Azevedo, e quinta-feira, 25 de fevereiro, amanhã, às 8 horas da noite, no programa Sub-40, eu irei entrevistar a artista, atriz e feminista Mônica Iose, amanhã às 8 horas da noite, amanhã dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, no programa Sub-40. E na sexta, às 11 horas da manhã, no programa 20 Minutos, entrevistarei Reinaldo Azevedo. Temos esses 2 compromissos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal,
você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.